Oi, pessoal. Olha, então vamos ver aqui. A gente viu então que os europeus, portugueses e espanhóis foram os primeiros então a fazerem viagens pelo continente, pelo Oceano Atlântico. A gente viu que essas viagens elas não tiveram nada de fácil, não foram tranquilas, muito pelo contrário. A gente viu então que entre essas viagens feitas pelos europeus, a gente viu que foram feitas várias viagens. Foram mais ou menos 100 anos de viagens. A primeira viagem pelos europeus foi conquistando o território da África, um território chamado de Celta. A gente vai observar que naquele local eles retiraram vários produtos, que eram ouro, sal, marfim e pimenta. A gente vai observando que ao longo do tempo todo o território que era conquistado pelos europeus, pelos portugueses, eles fazem um armazém próximo ao mar para eles então pegar os produtos e levarem para a Europa. Era mais ou menos como um armazém. Esses locais eram chamados de feitorias. Feitorias que eram uma espécie de armazém comercial que ficavam no litoral, onde eles poderiam receber os produtos daquele local. A gente vai observar que entre essas viagens nós tivemos várias. A primeira, em 1415, os europeus portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e eles então chegaram à ilha de Celta, que fica lá no continente africano. Em seguida, eles conquistaram a Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, conquistaram também, ultrapassaram o Cabo Bojador, também chegaram então a Senegal. Em 1482, atravessaram então o Zaire e vamos ver então que em 1488 houve o que nós chamamos de dizem então que é que vai acontecer. Bartolomeu Dias ele chegou então ao Cabo das Tormentas, que depois passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, e no ano de 1498 a gente vai observar que Vasco da Gama chegou à sua grande viagem e o seu grande objetivo dos portugueses foram alcançados, que foi a chegada de Portugal à Índia, a cidade de Calicut, que todo mundo sabe que o território da Índia era um grande território então esperado que os portugueses queriam chegar para conquistar então uma grande quantidade de mercadorias. Então a gente vê que esse então vai ser a grande conquista então feita pelos portugueses durante o século XV. Foi a chegada ao território das Índias em 1498 por Vasco da Gama. Em seguida, a gente vai observar que o rei de Portugal ficou muito animado com a riqueza que os europeus levaram de Calicut da Índia para o território português e ele então autorizou outras viagens. Essas viagens que eles fizeram, a gente vai observar então que entre essas viagens, a gente então começa então a observar que foram várias. A gente vai começar então a perceber que entre essas viagens, elas continuaram por mais quase 100 anos. A gente vai observar então que o rei de Portugal, Dom Manuel, ele autorizou os portugueses a voltarem para a Índia. Porém, a gente vai observar que ele mandou 13 navios com mais ou menos 1.500 homens, que haviam padres, navegadores, soldados, intérpretes, pessoas que sabiam escrever e conversar com outras pessoas de outras línguas e também comerciantes. A gente vai observar quem comandava essa frota era um homem chamado de Pedro Álvares Cabral. Nós vamos observar que no ano de 1500, essa viagem que os europeus fizeram com 15 navios, elas então percorreram o Oceano Atlântico e, de acordo com os europeus, com os portugueses, houve uma grande tempestade e eles se afastaram da África, para chegar, que eles ultrapassavam para chegar às Índias, e essa tempestade ela desviou os portugueses do seu real caminho que eles deveriam percorrer. Nós vamos ver que essa tempestade afastou os portugueses, os navios portugueses, 1.000 quilômetros de distância de onde eles deveriam passar. Não se sabe se realmente foi proposital ou se foi um acidente provocado por uma grande tempestade que os europeus se afastaram do caminho que eles deveriam seguir, que era passar pela África para chegar às Índias, ou se realmente os portugueses eles já sabiam que aqui no continente americano
é que eles não sabiam que era um novo continente ou que aqui já havia terras. Provavelmente, a história ela questiona muito. Será que os portugueses chegaram por acaso? Será que eles já sabiam que haviam terras aqui? A gente vai observar que provavelmente eles já sabiam que existiam terras na direção oeste do continente americano. Porém, não sabiam que era um novo continente, muito menos que era o Brasil. A gente vai observar que foi, então, sempre existe essa discussão. Se realmente foi um desvio proposital que eles realmente queriam descobrir se haviam novas terras ou se foi apenas um acidente provocado pela tempestade. Porém, é muito duvidoso, né? Você desviar 1.000 km de distância de onde eles deveriam passar. No dia 22 de abril de 1500, nós vamos ver que os portugueses chegaram, então, comandados, então, nós vamos ter, então, 13 navios, 1.500 homens, e a frota comandada por Pedro Álvares Cabral chegaram em 22 de abril de 1500 a um Monte Pascoal, que fica lá na Bahia, aqui no Brasil. Nós vamos observar que foram dados vários nomes ao Brasil. O Brasil foi chamado Terra da Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, e por fim, nós vamos ver que escolheram o nome do nosso território, Brasil. E a gente vai começar então a se perguntar: será que realmente, será que realmente todo mundo gostou que o nosso território foi chamado de Brasil? Não. A gente vai observar que o nome Brasil ele foi dado em homenagem ao pau-brasil, uma planta que havia muito aqui no Brasil naquela época. Hoje nem tanto. A gente vai observar que quando se parte o pau-brasil, nós vamos ver que dentro da madeira é muito vermelha, vai lembrar brasa, e a gente vê então que como lembra brasa, vai lembrar inferno. Então a Igreja Católica, por muito tempo, no início, assim que os portugueses chegaram aqui, eles não queriam que o nome do território brasileiro fosse chamado então de Brasil, porque a brasa lembra inferno, e assim eles não queriam que fosse chamado de Brasil. Porém, a gente vai observar que o restante dos portugueses não aceitaram a posição da Igreja Católica e nomearam o nome do nosso território de Brasil.